queria falar hoje sobre um tema. Eu não vou ler o versículo base da nossa mensagem, mas o meu tema, a gente vai falar sobre algumas situações, preste atenção, bizarras da Bíblia. E deixa eu explicar essa expressão para vocês não falar que eu estou fazendo aí uma blasfêmia. Bizarras, tá? Olha só, um dos significados da palavra bizarra é insólito. O que é a definição dessa? Calma. Olha a definição da palavra insólito. Significa que espanta, que é extraordinário, que é não habitual, é algo anormal e extravagante. Ok? Então, algo bizarro é isso aí, que te causa um certo espanto e que é esquisito, é diferente, tá bom? Então, qual é a minha intenção hoje? É pegar algumas passagens bíblicas, não vou falar quantas para você não se assustar, e a gente vai falar sobre cada uma delas, e em cada uma delas eu quero tirar lições, ensinamentos e princípios para cada um de nós. Amém? Tamo junto? Tá ligado? Tá ligado. Tá bom? Então a gente desses textos vai extrair algumas lições, ensinamentos e princípios. Eu pensei, meditei sobre alguns durante essa semana toda, orei, e uma das coisas que eu sempre oro e peço a Deus, já falei isso aqui várias vezes antes, para quando eu peço uma direção, uma mensagem e uma pregação para fazer para vocês, eu sempre peço duas coisas a Deus. Primeiro, que é Ele que conhece vocês e sabe da necessidade de vocês. Amém? Isso é fato. Em segundo lugar, eu peço para Deus para eu trazer uma mensagem para você relevante. Ou seja, que seja alguma coisa que você possa colocar em prática na sua vida e que realmente tenha sentido com aquilo que você está vivendo. Amém? Não adianta eu vir aqui e somente encher vocês de teologia e coisa, né, ambulatória. Quem quer a tradução depois busca no dicionário. Né? Mas alguma coisa que você possa utilizar na sua vida e tirar como lição e exemplo para você. Amém? Eu faço muita inferência. Hoje meu português está rasgando. Pelo amor de Deus. Inferências. O que é isso? Eu vou lá atrás, eu me lembro de algumas coisas e eu trago para a minha realidade de hoje, projeto para o futuro. Isso é inferência. Você vai no seu passado, traz para o seu presente e projeta para o futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu trago aqui uma mensagem, eu procuro me lembrar de quando eu tinha a idade de vocês. Ou seja, eu estou 20 anos na frente de vocês. Faz tempo, hein? 20 anos. Embora não pareça, né? Vou fazer 44 com esse corpinho de 60, né? Não, amor, tá lindo. Então, mas olha só, escuta. Mas eu sempre procuro buscar realmente me lembrar da minha juventude, da minha adolescência, para que eu possa realmente trazer alguma coisa que você possa utilizar na sua vida, no seu dia a dia. Amém? E o primeiro texto que a gente vai ler está lá no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler do 8 ao 14. Então diz assim, olha só. Do 8 ao 14. 1 Samuel, capítulo 13, do 8 ao 14. Diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Presta atenção nisso aqui, gente. Olha só. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e a oferta pacífica.
e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, presta atenção, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Olha só, que coisa séria. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. A primeira lição que eu queria trazer para você hoje, presta atenção nisso aqui, é uma coisa chamada precipitação. Todo mundo entende o que é precipitação? É agir por pressão, é se antecipar a fazer alguma coisa. Ou seja, é fazer alguma coisa antes do tempo devido. Seríssimo isso. Aqui, Saul, ele demonstra uma falta de paciência, porque ele estava, ali a gente leu, por causa de uma circunstância, por causa de uma situação, ele decidiu não aguardar o profeta Samuel. E acabou então, queridos, se precipitando, fazendo uma coisa, primeiro, antes do tempo, e segundo, outra coisa seríssima aqui que a gente aprende: aquilo que você não é permitido ou autorizado a fazer, não é da sua responsabilidade. O perigo de passar por cima de alguma autoridade. Então, olha só, duas lições. O perigo da antecipação. Eu sempre falo para vocês, né? E também não é novidade, Eclesiastes capítulo 3, ele vai falar que existe tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Vamos ler Eclesiastes rapidinho, gente, só para vocês entenderem isso aqui. Porque eu acredito que seja fundamental você viver a tua fase. Diz assim, Eclesiastes 3:1: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha só, há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, ou de gastar, né? Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui, porque depois eu vou ler o resto. Então, olha só, existe todo o tempo certo para cada coisa na sua vida. Não queira forçar a porta, não queira forçar alguma coisa que não é para você fazer e você fazer antes do tempo, porque vai gerar consequências seríssimas na tua vida. Amém? Não só no sentido legal das coisas. Por exemplo, existem coisas que você pode fazer com 16 anos de idade. Você pode tirar o permit lá para começar a aprender a dirigir, aquela coisa toda. Com 18 anos, você adquire outros direitos. Com 21, outros direitos. Você aí, então, passa a ser um adulto 100% responsável por cada ato que você cometer na sua vida.
Então, ao longo da nossa vida, de uma forma legal, nós temos também que respeitar o tempo, mas também na nossa vida pessoal e íntima, também precisamos respeitar. Amém? Uma pessoa que começa a ver o que não deve antes do tempo, fazer o que não deve antes do tempo, né? Ela vai sempre colher consequências daquilo. Então, a primeira lição, não antecipe as coisas. Espere o momento certo e o momento de Deus para fazer as coisas. Segunda coisa, não passe sobre a autoridade de alguém. Respeite e seja submisso e saiba o teu papel e o teu lugar. Queridos, o rei, ele não tinha o direito de oferecer sacrifício. Você sabia disso? Quem tinha direito era o sacerdote, e no caso aqui Samuel era sacerdote e profeta. Ele sim tinha o direito de fazer. A gente pode dizer, poxa, mas o rei tem toda a autoridade. Dentro da hierarquia de Deus, não. O rei, ele é responsável por um povo, por uma nação. Agora, nas questões religiosas, diante do povo de Deus, quem tinha mais autoridade era o sacerdote. Você está entendendo? Então, a gente precisa entender o nosso papel e aonde a gente está. Amém? Por exemplo, eu sou pastor auxiliar, eu sou pastor de jovens. Eu não posso jamais passar a autoridade do pastor Ledo. Ele é o pastor sênior, ele é o anjo da igreja, amém? Então eu preciso respeitar ele e ser submisso ao ministério dele, amém? Da mesma forma é com o nosso patrão, da mesma forma é com o seu coach, da mesma forma é com o seu professor, da mesma forma é com os seus pais, amém? Você precisa respeitar. Não tente assumir o papel de alguém e fazer alguma coisa que você não é responsável e não tem autoridade para fazer. Amém? Então, duas liçõezinhas bem boas aqui, né? Não antecipe as coisas e não faça aquilo que você não foi chamado para fazer. Né? No Brasil tem um ditado, não meta o bedelho aonde você não foi chamado. Né? Não meta o bico aonde você não foi chamado. Né? Ado, cada um no seu quadrado. Amém? Vamos para mais uma outra história bizarra. Vamos lá? Essa é boa, hein? Todas são, mas tem umas que são bem legais. Livro de Números, capítulo 22. Tem mais uma história muito bacana aqui para a gente tirar uma outra lição interessante. Números 22, a gente vai ler do 21 ao 35. Eu estou querendo ler a passagem toda para te dar realmente um entendimento do que está acontecendo. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 22, a partir do 21, diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Escuta, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, escuta isso aqui, hein? O anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão, escuta isso aqui, hein? Espancou a jumenta, tá? Para fazê-la tornar ao caminho. Então ele bate na coitada da jumenta pela primeira vez. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, e entre as vinhas, havendo muro de um lado e um outro do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão na pedra. Ai, ai, ai. Por isso tornou a espancá-la. Vai vendo? Bateu de novo na coitada da jumenta. Vocês conseguem visualizar essa imagem? Era como se fosse um corredor. A jumenta tá vindo e ela tá olhando o anjo na frente dela. E ele fala assim, eu vou ter que desviar do anjo. E ele foi bem no cantinho da parede, esmagou o pé de Balaão na parede. Muito legal isso aí.
Ai, Jesus. Aí vamos lá, olha só. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, olha que aula de filosofia que ela dá para Balaão. Que te fiz eu? Que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta, por que zombaste de mim? Tivera eu numa espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a jumenta, e eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse o anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Depois, se você quiser ler o texto, o capítulo inteiro, para você entender, né? Mas Balaque tinha meio que contratado Balaão para que amaldiçoasse o povo de Deus. E acabou ele tendo que obedecer a Deus e abençoar o povo de Israel. Você está entendendo? Então, o que eu quero trazer de lição para nós aqui, em relação a esse texto? Embora seja muito engraçado, né? Mas existe aqui ensinamentos muito tremendos para nós. Olha só, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a falta de sensibilidade. Tá? A falta de discernimento, de entendimento, ou seja, de perceber as coisas. Amém? Às vezes Deus está sinalizando algumas coisas para nós e a gente não está sensível o suficiente para perceber. Para entender que Deus está dizendo assim, não vá por aqui, não faça isso. Ou às vezes ao contrário, Deus está te sinalizando, entre por essa porta, faça isso, vá nessa direção. Então a importância de nós estarmos sensíveis à voz de Deus, amém? E outra coisa aqui, que a gente aprende de lição, colocar a culpa em algo, ou em alguém que não tem nenhuma culpa. Não é verdade? Brigar ou questionar a pessoa ou a coisa errada. Eu já fiz muito isso, de vez em quando eu caio nesses vacilos. A gente tem a tendência natural de colocar a culpa nas pessoas, né? Que não tem nada a ver com o negócio. Na grande maioria das vezes, muito pelo contrário, nós somos os culpados, nós somos os responsáveis, mas preferimos colocar a culpa em alguém. É mais fácil, né? A gente vai ler uma outra história que vai falar sobre isso e eu vou continuar falando sobre isso. Mas aqui nesse texto eu queria enfatizar essas 2 coisas. Cuidado de você estar muito cabeça dura, de você estar muito fechado, de você estar muito duro a ponto de não perceber quando Deus está sinalizando alguma coisa para você. Amém? E a outra coisa, cuidado
em você não ficar culpando e brigando alguma coisa que não tem nada a ver com o seu problema. Você não precisa ser casado para entender isso, mas mulheres menstruadas também são mestrizas em fazer esse tipo de coisa. Brigar, tirar, bater com quem não tem nada a ver. Eu sou uma santa. Deixa pra lá. Nunca matei ninguém. Como diz o outro, prefiro não comentar. Nunca matei Não é? Vamos para a terceira, então. Abra aí a sua Bíblia. No livro de Juízes. E nós vamos ler o capítulo 16. Eu queria passar aqui, discorrer o texto rapidamente com vocês. Juízes, capítulo 16. Onde fala da história e da queda de Sansão. Então vamos ler rapidinho aqui. Todo mundo sabe que Sansão era um juiz. E era um baita de um playboyzão. E era um baita de um cara mulherengo. Escuta isso aqui. Vamos resumir a vida dele, era isso aí. Ele era um juiz, Deus realmente ungiu ele, escolheu ele. Era suposto, né? Ele fez um voto de nazireu, né? Onde ele não podia fazer várias coisas, mas durante a caminhada dele, ele aprontou muito. Aqui no 16 já começa dizendo assim, olha só. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui, cercaram, não, tarará. Eu vou pular aqui pra gente caminhar. O fato é, ele se apaixona aí por uma prostituta. No versículo 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Você já deve ter ouvido esse nome aí antes, né? Quantos já assistiram algum filminho de Sansão? Aí, ó, que bonitinho, né? Então você já... Ó. É só on Netflix. Então, né? Se você não assistiu... Então vamos lá, olha só. Eu vou correr aqui, versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço, em que consiste a tua grande força? E aqui um segredo para os homens aí. A mulher vai insistir com você até conseguir o que ela quer na vida. Fica esperto. Vamos, versículo 10. Presta atenção aqui, menino. Versículo 10. Segunda vez, hein? Disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, aí ele inventa uma outra história. Só estou aqui dando uma resumida. Mas a primeira coisa que ele falou, ela fez, não deu resultado, ele arrebentou com os filisteus, escapou. Aqui ela tá de novo, você mentiu pra mim, apurriando o cara. Aí ele inventa mais uma história. Aí a mulher que é mau caráter, pega, apronta de novo o negócio, mas não dá certo. Aí ela vai para a terceira insistência dela. Escuta aqui. Disse Dalila a Sansão, versículo 13. Até agora tem zombado de mim e me tem dito mentiras. Declara-me, pois, agora como que poderia ser amarrado. Cara, chega a ser ridículo e louco, não é verdade? Como é que o cara, ele fala uma coisa para uma mulher uma vez e aquilo acontece? Aí a segunda vez ele fala para a mulher, aquilo acontece de novo. Será que o cara tá cego? Tá, né? Tá. Que ele tava cego, já espiritualmente, você vai ver isso aqui depois. É, paixão, é cegueira. Aí ele inventa lá, faz 7 tranças na minha cabeça com negócio da teia e se firmares com pino e bababá. E aí, anyway, faz as 7 tranças. Vem os filisteus contra ele, ele se levanta, arrebenta com todo mundo de novo, e aí vem ela pela 4ª vez. Você acha que vai desistir?
E molecada, cuidado, Neymar. Então, ó, descobriu-lhe todo o coração, ele disse, nunca subiu navalha. Ah, não, deixa eu colocar aqui desde o começo. Então ela lhe disse, como dizes que me amas? Olha só que chantagem. Você me diz que me ama e está mentindo para mim, está se protegendo, está se defendendo? Se não estás comigo no teu coração, já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando, quer dizer, urrinhando, enchendo as paciências. Tem mais algum adjetivo aí, o que é sinônimo? Não. Aí, olha só. Não, esse não pode. Os dias com a sua palavra e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir ser de mim a minha força e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. E aí você já conhece a história, o que acontece com ele, mas escuta isso aqui, olha só. Eu sempre, quando eu falo sobre esse texto, para mim, esse aqui é um dos textos mais tristes da Bíblia. Olha só, o versículo seguinte, versículo 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha só isso aqui, queridos. Talvez esse aqui seja o tópico principal dessa mensagem. Eu escrevi bem assim, o perigo de nos afastarmos tanto de Deus e pecarmos tanto de não perceber que o Espírito Santo já se afastou e se apartou de nós. O perigo da gente se afastar tanto de Deus, da gente começar a pecar e aquilo se tornar tão comum para nós que a gente não consegue perceber que o Espírito Santo de Deus já não habita mais dentro de nós. Porque, queridos, a gente tem que entender o seguinte, a Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo, amém? Nós somos habitação de Deus, casa de Deus. Isaías 66, se eu não me engano, versículo 1, diz assim, que casa me edificarei em vós? E qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, do meu descanso? Deus está falando isso. Que tipo de casa que você tem a capacidade de preparar para Deus habitar? Porque, queridos, Deus é santo. Deus não tem como habitar no meio do pecado. Uma coisa é você pecar e pedir perdão e se arrepender, amém? Outra coisa é você ir se afundando no pecado. É você conviver com o pecado. Amém? E esse que é o perigo. E aqui, na história de Sansão, o princípio e o ensinamento que nos traz é esse. Cuidado de você se afastar tanto de Deus, de você se afastar tanto de Deus, de você cair tão profundo no pecado a ponto de não perceber que Deus já não está mais com você, habitando dentro de você. E quando a gente fala de sensibilidade, é isso. Às vezes a gente não tem a sensibilidade, falando do tópico anterior, é justamente por causa disso. Porque o Espírito Santo já está distante de nós. Amém? Então que a gente jamais permita que isso aconteça na nossa vida. Se alguma coisa, como aconteceu com ele aqui 4 vezes, se algumas coisas estão sinalizando para você, sai daí, sai daí. Isso é fria, meu irmão. Isso é fria, minha filha. Sai daí, porque a consequência vai ser ruim. Se afasta. Tenha sabedoria, tenha graça de Deus para dizer não e falar chega. Talvez até acabar um relacionamento,
talvez até acabar uma amizade, você ter bem a convicção na sua vida que o mais importante é Deus na sua vida. Quando eu me converti, é louco isso, mas eu tive que abandonar os meus melhores amigos. Meus melhores amigos. Porque, infelizmente, os meus melhores amigos eram os amigos da gandaia, da farra, da bagunça, da festa. Eram os caras que eram os parça, só pra festa, só pra levar pro mau caminho. E eu tive que chegar um momento e falar assim, o que é mais importante pra mim aqui agora? Ou é levar Deus a sério, é levar o meu relacionamento a sério com Deus, amá-lo de todo o coração e conduzir a minha vida, viver a minha vida da melhor forma possível, ou eu vou ficar aqui vacilando aqui com esses amigos, vacilando talvez com uma namoradinha, com um namoradinho. Cuidado, tá bom, queridos? Que isso jamais aconteça com você. Vamos lá para o quarto texto bizarro. Ainda em Juízes aí, só que você vai voltar um pouquinho. Capítulo 11, do versículo 29 ao 36, acontece uma história também aqui fantástica e extraordinária. E que vai nos ensinar uma outra coisa. Versículo 29 em diante. Diz assim, então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto. Todo mundo sabe o que é um voto? Fez um pacto, fez um acordo, um agreement. E olha só o que ele diz. Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro, olha que nível, hein? Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Vou colocar um parênteses aqui. Tô achando que esse cara, ele queria se livrar da mulher dele. Tô achando. Fecha parênteses, né? Porque é suposto da esposa sair, né? Um abraço. Ele falou, agora vai ser minha chance. Minha filha, desculpa, eu prometi. Né? Mas olha só. Minha esposa fica olhando. Não é o nosso caso, amor. Nunca faria isso. Não. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. E este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel, Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa saiu-lhe a filha. Nossa, ó. Filha. Ao seu encontro com a Dufis com danças, e era filha única. Ai, Jesus. Coitado. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse, ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela era uma menina de fé, hein? Olha só o que ela disse. E ela lhe disse, pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então, qual é a lição aqui, queridos? Não faça votos estúpidos ou votos tolos. Não faça acordo, não faça agreement, que você pode se arrepender
completamente até de alma. Já pensou a tristeza desse cara? Ele faz um voto a Deus, faz uma promessa a Deus. Se ele saísse vitorioso da batalha, então ele mataria simplesmente a primeira pessoa que saísse da casa. Olha que doido. Né? Ele faz isso e a única filha dele sai em encontro dele. E agora? E mesmo a menina fala, não, pode fazer. O que o senhor combinou com Deus está combinado. Agora, queridos, a gente precisa ter sabedoria e graça para fazer deal e fazer acordo com Deus, mas também com as pessoas. Quantas e quantas pessoas fazem alguns agreements que você fala assim, não é possível não. Então, cuidado com isso. Cuidar em fazer votos, acordos, pactos e compromissos estúpidos e tolos. E eu queria ler um texto aqui só para reforçar isso, que está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Olha só. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Você quer ver um exemplo bem bobinho aqui? Quantos já fizeram um jejum? Se você não fez, está na hora de fazer. Tá? Jejum. Você estabelece um jejum. Eu vou ficar 12 horas só com água. Ou eu vou fazer 24 horas. Eu já fiz muito mais jejum do que eu tenho feito. Procuro. Faz até, eu diria, alguns meses que eu não tenho feito. Mas durante anos e anos e anos e anos, eu fiz pelo menos uma vez por semana. Mas já cheguei a fazer, por exemplo, 15 dias só com sopa à noite. Já cheguei a fazer 5 dias só com água. Jejum. Aí, por que eu estou trazendo essa questão do jejum? Porque a gente precisa cuidar em não fazer voto de tolo. Se você nunca fez jejum, não diga para Deus assim, eu vou fazer 3 dias. Começa devagar, meu irmão. Né? Faz 12 horas, faz um dia, faz 2 dias e vai indo. Né? E você vai acrescentando, não faça voto de tolo. Não é também que você não pode assim, meu Deus, estou morrendo de fome aqui, eu vou morrer e você não vai quebrar o teu voto. Não é isso que eu estou dizendo. Mas procure ser mais sábio em fazer os seus votos e as suas alianças, tanto com Deus quanto também com as pessoas. Quanto também com as pessoas. Olha só uma observação que eu queria ler aqui, voltando para Juízes, em relação à filha aqui de Jefté. Uma das coisas que é uma nota que tem na minha Bíblia de estudo aqui, diz o seguinte, olha só, no versículo 39 aqui, o comentário diz o seguinte, alguns entendem que a filha de Jefté foi apenas dedicada ao serviço de Deus em uma vida celibatária, não tendo sido morta pelo pai. Outros afirmam que ela foi morta conforme as práticas cananeias que Jefté havia adotado. Então existe essa possibilidade de ela simplesmente ter sido consagrada ao serviço de Deus e viver em celibato, assim como é suposto ser os padres, né? Celibatário. Tá bom? Entendeu aqui? Então o princípio aqui nos ensina, cuidado com os seus agreements, cuidado com os seus votos, cuidado com as suas alianças, cuidado com os seus contratos. Tá bom? Amém ou não? Amém, amém. E esse aqui, eu queria só trazer para vocês, só para a gente descontrair. Minha esposa me lembrou desse. Só para a gente dar risada aqui, para você respeitar também, tá bom? Segundo livro de Reis. Vamos lá? Segundo livro de Reis. Isso aqui eu vou falar como é que eu posso dizer? Com propriedade daquilo que eu vou estar falando.
Então você vigia comigo, hein? Mas eu jamais faria, mas fique esperto. Não, olha só que interessante. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 23 ao 25. Capítulo 2, versículo 23 ao 25. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade, zombavam dele e diziam: só mobe, careca, calvo. Ó, vocês respeitem, hein? Olha só o que aconteceu com essa molecada aqui, ó. Vigia, hein? Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. E então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Se eu tenho um princípio para vocês, respeita o profeta, respeita o ungido do Senhor, tá bom? Vigia. Não faço públicas carecas. É porque eu sou já descolado com esse negócio de careca, porque senão, tá bom? Mas vamos aqui, esse aqui era só pra gente brincar um pouco. Eu queria falar sobre o item 5, então, abram comigo Eclesiastes, estou usando bastante Eclesiastes hoje, capítulo 3, versículo 11. Olha que texto doido esse aqui, ó. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que eu quero com esse versículo aqui? Queridos, não é... Para mim, isso aqui é um dos versículos mais punks, mais doidos que tem na Bíblia. Você imaginar que Deus criou eu e você, e Ele colocou a eternidade dentro de nós, e a gente não consegue saber nem o princípio e nem o fim. Você não acha louco isso? Porque a definição, o significado da palavra eternidade é algo que não tem princípio e que não tem fim, correto? Aí olha que loucura. Deus coloca isso dentro de você, só que você não sabe nem o princípio e nem o fim. Não é louco isso? E a gente vai para João 3,16, que a gente chama do texto áureo da Bíblia, né? Vamos dizer assim, é o texto principal, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, ou que deu seu filho unigênito, seu único filho, para que a gente não pereça, mas tenha a vida eterna. João 6,47 fala sobre isso. 1 João 2,25 diz que a promessa de Deus é esta para nós, a vida eterna. Amém? Deus te deu salvação. Tá aqui, ó. Deus te deu a vida eterna. Vou usar uma frase do baterista, ex-baterista da banda Oficina G3. Teve uma gravação de um DVD que ele prega e ele diz o seguinte. Deixa eu tentar lembrar aqui antes de falar aqui, tá? Para não ficar feio. Deus saiu da eternidade, entrou no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Que lindo. Sinistra, hein? Vou repetir. Nesse caso, Jesus mesmo, em pessoa. Amém? Ele saiu da eternidade, entrou no tempo para não nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Amém? Amém. E eternidade. Você tem certeza da sua eternidade? Para onde que você vai? Você precisa ter convicção disso. Você precisa ter certeza disso. Amém? A Bíblia diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam,
Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém? Se você o recebeu, se você o aceitou, se você o confessou e vive uma vida diante de Deus, você tem sim a vida eterna. Amém? É essa a garantia que nós temos nele. E um último, não precisa dizer amém, glória a Deus, fazer festa. Vamos lá? Vamos para o primeiro livro da Bíblia. Olha que sabedoria. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3. E a gente vai ler aqui um pouco da queda do homem, versículo 8 em diante. Eu quero destacar algumas coisas aqui e logo depois a gente vai orar encerrando. Então vamos lá, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Primeira coisa que eu queria mencionar para vocês. Aqui a gente vê que Deus ele vinha sempre na virada do dia ter um tempo com Adão e com Eva. Tá? Imagina o Criador, aquele que é o nosso Pai, vinha todos os dias pessoalmente falar e ter relacionamento com eles. Mas eles se esconderam. Eu sempre falo sobre isso, que o pecado ele produz medo na nossa vida e a gente procura se esconder de Deus. Talvez durante algum momento da sua vida você já sentiu ou percebeu isso. Você fica assim: ah, não quero muito ir para a igreja não. Vai ter reunião, ah, não quero não. Ah, vamos fazer uma reunião aqui em casa, ou fulano, vamos lá na reunião. Não quero não. Porque a gente começa a ter um certo medo, receio de Deus. E também a gente começa a se esconder de Deus. Então essa pergunta aqui, onde estás? É a pergunta que Deus continua perguntando para toda a humanidade. Onde que você está? Por que você está se escondendo? Amém? E aí ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Me deu da árvore, perdão, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre a transferência da culpa. Quando a gente é confrontado em algum erro, em alguma falha, em algum vacilo nosso, a nossa primeira tendência é transferir para alguém. É jogar para as costas de alguém. É dizer: não, foi o meu amiguinho. A Bruna vai falar para a mãe dela: foi a Lola, minha amiga, que fez eu fazer isso. Né? O Dave vai falar: foi o Cedric. O Cedric vai falar: foi o Dave. Né? O Isaac vai falar: foi o Pedro, mamãe. O Pedro que me incentivou nisso. Né? E você, Rebequinha, fala que é quem? O Lucas? É o Lucas. O Lucas é o culpado. A Bruna? É, tá vendo? Um vai transferindo pro outro. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ninguém quis assumir a bronca. Ninguém quis assumir e falar assim: fui eu que errei. E eu preciso corrigir isso. Eu preciso me acertar. E eu preciso pedir perdão e fixar essa situação aqui. Consertar essa situação. E resolver essa parada. Amém? Não adianta a gente transferir, queridos. Meu ex-pastor tinha uma frase que ele dizia assim: quem justifica não quer mudar. Exatamente isso. Se você fica justificando demais: eu fiz por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele, é porque você não está a fim de mudar. E isso é um perigo. Lembra de uma coisa, ó. Estrutura rígida quebra fácil. A flexível não.
Guarda isso. Então vamos continuar aqui. Por causa disso, dessa transferência toda, dessa bagunça toda, Deus resolveu então punish them. Então eu vou castigar vocês. Eu vou punir vocês pelo que vocês fizeram. E aí Deus começa a lista. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és dentre todos os animais selváticos. A rastejarás sobre o teu ventre, escuta isso, e comerás pó todos os dias da tua vida. Presta atenção, os historiadores dizem que a serpente não tinha o corpo que ela tem hoje. Tá? Eles, não sei como chegam a essa conclusão, tá? Mas existe, né? Vamos dizer assim, estudos sobre isso, dizendo que tinha um outro corpo, tá? Então, assim, eu não sei. Só pra você pensar também. O fato é que Deus castigou, a partir de hoje você vai se rastejar. Então, realmente significa que antes ela não rastejava, concorda? Concorda. Tá, agora escuta o mais importante aqui. A partir de hoje, você vai se alimentar do pó da terra. Deus criou o ser humano do quê? Não é louco isso? Escuta isso aqui. Vocês estão estudando aí biologia e essas coisas todas? Os 15 elementos químicos que estão na terra estão no corpo do homem. Então aí você escuta isso aqui. Ele está dizendo assim, a partir de hoje você vai se alimentar do pó da terra. Ele está dizendo para a serpente, que é o diabo, dizendo a partir de agora você vai se alimentar da carne do homem. Por isso que toda vez que a gente peca, a gente está dando alimento para o diabo. Assim nisso, né? Não é louco isso? O Cauã ficou até com medo agora. Vai se converter de novo o menino. Escuta, olha só. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é uma longa história, mas a semente da mulher aqui é Jesus Cristo, que foi ferido pelo diabo enquanto ele estava em vida aqui. E calcanhar fala de uma parte vulnerável. É uma coisa meio extensa, eu não vou ficar falando aqui. O fato é que depois ele pisa na cabeça da serpente quando ele morre naquela cruz do Calvário, obedecendo a Deus até a morte de cruz. E a Bíblia diz que ele desce até o inferno. E lá ele pisa na cabeça do diabo, toma as chaves da morte e do inferno. Amém? Amém. Vou dar uma glória a Deus aí, né? Glória a Deus. É vitória. E aí ele diz o seguinte para a mulher, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Então a mulher começou a ter dores, né, na hora de dar o parto aí. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. É por isso que alguns dizem assim, quem que é o culpado do trabalho? É Adão. É Adão. Adão pecou, vacilou, aí agora ó, você vai ter que trabalhar para ganhar o seu sustento. Entendeu? Consequência do pecado. Nossa vida era para ser muito mais fácil. Tá bom? Mas bola que... vida que segue, né? Como diz o outro. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tornado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, e a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Escuta isso aqui, versículo 21, e vou encerrar. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher,
e os vestiu. Pergunta para vocês, cobriu com o quê? Com pele de animal. Isso aqui simboliza o sacrifício de um animal, um sangue derramado para nos cobrir da nossa vergonha e do nosso pecado. Esse texto aqui já está fazendo uma alusão lá na frente, não só que Deus ia estabelecer o sacrifício anual, né, para remissão e perdão do povo, do pecado do povo, mas ele já está fazendo uma alusão ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Amém? Glória a Deus. Então, fica de pé. E eu queria lembrar aqui, rapidamente, para a gente orar. Na medida que eu vou estar falando aqui, eu quero que você esteja pensando naquilo que você precisa orar aqui e pedir, Deus, me ajuda nisso, que eu preciso disso aqui. Tá? Então, a primeira, cuidado com a precipitação. Com a antecipação. Tudo tem seu tempo. Cuidado em você fazer aquilo que você não é chamado. A passar pela autoridade de alguém. Sobre a vida de Balaão, a falta de sensibilidade, de discernimento e também de querer culpar e brigar aquele que não tem nada a ver com o seu problema e com a situação que você está vivendo. Sansão, o perigo da gente se afastar de Deus, a ponto de pecarmos tanto e não perceber que a presença de Deus já não está conosco. Jefté, cuidar com as nossas alianças e com os nossos votos. Eliseu, respeite o profeta. Eternidade e salvação. Você precisa ter convicção e certeza da sua salvação. Se você ainda não tem, a gente pode orar com você e você realmente entregar completamente sua vida a Ele. E aqui o exemplo que eu queria deixar, a lição a respeito de Adão e Eva é: não transfira. Não transfira. Aquilo que é sua responsabilidade, assuma. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, Senhor, que o quanto que a tua palavra é rica, Senhor. Deus querido, o quanto que existe de ensinamentos e de princípios, Pai, que estão disponíveis a nós e que às vezes parecem até que estão escondidos, porque a gente não percebe. Mas, Pai querido, nessa noite em que nós falamos de alguns deles, o Senhor conhece cada jovem que está aqui, cada pessoa que está assistindo, Senhor, essa mensagem. Ó Deus querido, e quantos necessitam, Senhor, realmente que o Senhor ministre no coração deles a respeito disso que nós falamos, Pai. Clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que intercede por nós em nossas fraquezas, que o Senhor esteja intercedendo por nós nesse momento. Oramos a Ti, Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Senhor, ó Pai, tem esse poder de nos convencer, Deus, de nos fazer realmente se arrepender, se quebrantar, Senhor, e procurar realmente voltar atrás, Pai. O Senhor é o único que tem o poder de transformar a vida do homem, de restaurar a vida do homem. E eu oro a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que a gente possa aqui, Senhor, aprender aqui com Saul e não ser precipitado, Senhor. E esperar o tempo certo de todas as coisas. Esperar o momento certo, porque existe, Senhor, o tempo certo para todo propósito. Também não queremos, Senhor, passar por cima de autoridades e fazer aquilo que nós não fomos chamados. Se fizermos isso, Senhor, nos perdoa, nos limpa, nos purifica, Pai. Queremos também, Senhor, ó Deus, pedir a Ti, Senhor, a sensibilidade. Deus, não queremos estar assim como Balaão, Pai,
que estava provavelmente com o coração corrompido, com o coração duro. Ó Deus, que não tinha nenhuma sensibilidade daquela realidade em que ele estava vivendo, Pai. E acabou, ó Deus, culpando, castigando, machucando o animal que não tinha nada a ver com aquilo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter sensibilidade, a perceber, Senhor, que o Senhor está direcionando as nossas vidas para alguma coisa. Que o Senhor está, ó Deus, nos mostrando a hora de dizer não ou a hora de dizer sim. Nos ajuda a ter essa sensibilidade, Pai, a ter esse discernimento. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, a aprender com o princípio, Senhor, que nós aprendemos com a vida de Sansão, Pai. Ó Deus, um homem que era para viver, Senhor, completamente consagrado a Ti, mas que viveu uma vida errada, cheia de pecado, e se afastou tanto de Ti, Pai. Ó Deus, que não percebeu que o Senhor não estava mais presente. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, de cada um que está aqui, Senhor. Ouve nosso clamor e a nossa súplica. Jamais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que isso jamais aconteça conosco, Pai. Essa frieza de coração, essa dureza de coração, Pai. Tem misericórdia de nós. Pai, assim como Jefté, que fez essa aliança tão tola, tão estúpida, Pai. Ó Deus querido, nos dá sabedoria, nos dá graça, Senhor, ó Deus, para não cair em nenhuma cilada, em não fazer nenhum acordo, nenhum compromisso, nenhum voto, nenhuma aliança, Pai querido, errada, que vai, ó Deus, atrair consequências extremamente ruins para nós, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor. Porque Tu és o Deus, Senhor, que dentro da onisciência existe a Tua presciência. Porque Tu vês as coisas muito antes delas acontecerem, Pai. Nos livra de todo mal, de toda cilada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a aprender, ó Deus, com essa importância, Senhor, a respeito da eternidade. De onde passaremos a nossa eternidade, Pai. E que em função disso possamos levar o nosso relacionamento contigo a sério, Pai. Entendendo que a eternidade é uma realidade, Pai. Que nós precisamos estar, Senhor, sempre no caminho. Deus, em nome de Jesus, que ninguém se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos permanecer sempre, Senhor, na Tua presença, para que a gente possa usufruir, Senhor, dessa vida eterna, ó Deus, na Sua presença, Pai. Onde não haverá nem choro, Senhor, nem pranto, onde a Tua palavra diz, Senhor, que na Tua presença existe plenitude de alegria. Que assim seja na vida de cada um, Senhor. Sela, Senhor, a salvação na vida e no coração de cada um de nós, Pai. Queremos também, Senhor, orar a Ti, ó Deus, por essas lições que aprendemos, Senhor, com Adão e Eva, Pai. Lições que talvez alguns aqui já ouviram tantas vezes, mas que às vezes, Pai querido, estão se escondendo de Ti, sentindo medo de Ti. Outros, Pai querido, que, ó Deus, não tem ouvido, Senhor, mais o Senhor dizer: onde estás? Cadê você? Eu sinto falta de você. E que a gente, Senhor, aprenda a não ficar transferindo a culpa para os outros, Pai. Que a gente realmente possa aprender, Senhor, a assumir a culpa, a reconhecer quando a gente erra, quando a gente falha, voltar atrás, pedir perdão, resolver, consertar, em nome de Jesus, Pai. E por último, Pai, que a gente possa, Senhor, todos os dias se lembrar do sacrifício de Cristo por nós. Que a gente possa valorizar isso na nossa vida todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, te agradeço, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um aqui. Seja o momento que eles estejam vivendo, que o Senhor possa suprir as necessidades, que o Senhor possa curar, Senhor, a alma, o físico, o corpo, Pai,
Que o Senhor possa restaurar e transformar qualquer situação, Senhor, que precisa ser mudada e transformada. Venha o teu reino, venha a tua presença sobre nós, Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus.